Vamos ao texto bíblico dessa noite. Eu queria convidá-los aí. Pegaram as Bíblias? Estão com as Bíblias? Evangelho de João, capítulo 10. Nós leremos do verso 7 ao verso 10. João 10, do 7 ao 10, nos diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja Deus pela sua palavra. Queridos, o que nós estamos vendo nesses versos iniciais do capítulo 10 de João, esse momento expositivo que estamos fazendo, é Jesus estabelecendo aqui um contraste entre o seu papel amoroso e sacrificial como o pastor messiânico, aquele que veio para o seu povo como Messias prometido, contrastado com as práticas bem interesseiras dos falsos pastores ou dos falsos mestres daquela época. E, meus amados, à luz do que Jesus declarou no texto que nós acabamos de ler, que nós olhamos para ele nessa noite, eu quero apresentar para os irmãos qual é a ideia central da nossa mensagem. Se nós olharmos para o texto dessa noite, nós veremos que Jesus é a única porta para a salvação, para a segurança presente e eterna, contrastando com os falsos mestres, que só trazem destruição. Se nós formos olhar para esses versos que nós acabamos de ler, nós encontraremos exatamente esse ensino aqui apresentado por João. Estar sob os cuidados de Jesus é estar sob a proteção dele e afastado dos maus pastores. É estar isento da influência daqueles que são maus e perversos. Nós vivemos, queridos, num tempo que identifica a nossa geração como uma geração em que todas as pessoas, basicamente não cristãs, acreditam que o que mais importa para o ser humano, mais importante, independente de em quem você aplica a sua fé, é você ter fé. Você já deve ter escutado isso. Pessoas dizendo, olha, não importa a sua religião, o lugar que você vai, o local que você frequenta, o que importa é que você tenha fé. Mas não é bem assim. Você já deve ter escutado certamente um outro ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Deus. Já ouviram isso? Isso faz parte do contexto plural que nós vivemos hoje, o pluralismo religioso, bem presente na nossa sociedade, na nossa época, onde as pessoas elas estão necessitadas e carentes de convicções. E elas dizem, não, tudo dá certo, todos os caminhos são bons, não importa o que você faça ou o lugar que você vá, desde que você tenha muita fé e que você siga certinho, certamente você vai ser recompensado por Deus ao final da sua vida. Há muitas religiões que afirmam serem um caminho seguro para o céu e que você pode entrar por esse caminho e você certamente receberá salvação e vida eterna ao fim. Mas o que João está nos mostrando, o que a palavra de Deus está nos mostrando, o que saiu da boca do próprio Jesus, do próprio Deus aqui, é que somente Jesus é a porta que nos dá acesso à vida eterna. Não há salvação fora de Jesus. Não há nenhuma esperança para o homem se ele estiver afastado de Cristo. Não há um outro caminho que nós possamos entrar, uma outra porta que nós possamos bater nela e entrar por ela para que possamos alcançar um destino bom para a nossa alma ao final da nossa vida. Não existe isso. Jesus é o único caminho que nós temos para a salvação. Ele é o Salvador. Ele é o caminho. Nós veremos isso
Um pouco mais à frente, quando nós seguirmos aqui a nossa exposição de João, uma outra declaração tão conhecida de Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta também é uma das declarações poderosas que nós encontramos aqui no Evangelho de João, feitas por Jesus, mostrando que fora dele não há nenhuma possibilidade do homem alcançar vida eterna. Então, quando nós ouvimos essa declaração joanina aqui no texto dessa noite, nós podemos estar certos de que o único caminho para que o homem possa ter vida eterna, salvação, segurança, não só nesse mundo, mas uma segurança eterna, proteção, é na pessoa de Cristo, em nenhum outro mais. Meus irmãos, se nós olharmos para o texto, eu convido você a manter a sua Bíblia aberta aí. Nós estamos seguindo a nossa exposição no Evangelho de João e os irmãos devem se lembrar que Jesus havia contado uma espécie de parábola, uma alegoria feita por ele nos versos anteriores. E os fariseus que estavam ali ouvindo aquela mensagem, aquele discurso de Jesus, eles não entenderam o que Jesus havia dito, de forma que Jesus faz uma espécie de explicação. Ele vai ampliar essa alegoria que ele traz aqui, essa parábola, e ele vai, através dessa ampliação, dessa amplificação do seu ensino, ser mais direto para com os seus ouvintes. Ele vai mostrar essa realidade aqui, em pelo menos apresentando para nós 3 figuras que estão bem claras no texto. Ele vai se referir aqui ao pastor, que está presente no texto, ele vai se referir àqueles que são chamados de falsos mestres, ou os ladrões, os impostores, e ele vai fazer também uma referência às ovelhas, às suas ovelhas, aquelas que lhe pertencem. Mas os fariseus, ao ouvirem essa parábola de Jesus, como era muito comum, eles não conseguiram entender. E o que Jesus faz aqui agora é explicar, ampliando o sentido daquilo que ele vem apresentando aqui no texto de João, no capítulo 10. O texto vai se iniciar, irmãos, os irmãos devem perceber isso, versículo 7 aí. O texto ele se inicia com uma declaração de Jesus, que ela é uma declaração já conhecida por nós aqui. Jesus, mais uma vez, ele usa a expressão amém, amém. O duplo amém aparece aqui. Isso é visto nesta declaração de Jesus, quando ele diz, em verdade, eu vos digo. Mais uma vez, João coloca, mais uma vez Jesus falou isso. Então, mais uma vez, Jesus toma a palavra e repete essas palavras. Amém, amém. Em verdade, eu digo a vocês. E nós já vimos aqui o que isso significa. Todas as vezes que você encontra essa expressão na Bíblia, você deve estar bem atento ao que vai ser dito, porque o objetivo do escritor é chamar a sua atenção mesmo. Escrever com letras maiúsculas, é falar com um tom de voz um pouco mais alto, para que os seus ouvintes, os leitores, pudessem então entender melhor e ficarem mais atentos. É uma chamada para que você preste bastante atenção naquilo que está sendo comunicado. E é a segunda vez que Jesus está fazendo isso, de maneira que aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está falando, de fato, é extremamente importante. E ele faz isso para chamar a atenção do seu público. Ele espera que aquilo que está sendo dito produza um impacto muito forte na vida dos seus ouvintes. Para nós, talvez, essa expressão talvez não tenha muito sentido, porque nós estamos separados desse contexto do primeiro século, da cultura judaica da época, da forma de se expressar daquele tempo. E nós, às vezes, passamos desapercebidos diante de frases assim.
não deveríamos, e eu procuro sempre reforçar isso para os irmãos, mas para um judeu, no tempo de Jesus, ouvindo uma expressão como essa, na mesma hora eles parariam e focariam a atenção deles toda no que está sendo dito, como vocês estão fazendo agora, né? Estão prestando atenção? Focam a atenção naquilo que está sendo dito, não estão distraídos com nada. Isso é importante para a minha vida. O que vai ser dito é algo extremamente importante. E Jesus espera exatamente isso. Ao usar essa expressão, mais uma vez, recorrente aqui, imediata praticamente ao que ele havia acabado de dizer, ele vai repetir com um propósito de, mais uma vez, prender a atenção do seu público. Jesus quer impactar os seus ouvintes. Ele quer que as pessoas prestem bastante atenção, e no caso aqui as pessoas são os fariseus, são os religiosos, são os oponentes da fé. Ele quer que esses homens prendam os seus olhares a ele e ouçam atentamente o que ele vai dizer, já que eles não entenderam. Uma vez que eles não compreenderam, então o objetivo de Jesus é fazê-los entender agora. E Jesus vai ser bem direto nesse texto aqui, queridos. Eu falei para vocês na semana passada que ao final desse trecho nós vamos encontrar mais uma vez uma divisão sendo produzida. Mais uma vez, pessoas vão ficar divididas a respeito de Jesus. Uns irão tratar Jesus com ofensa e outros considerarão nas suas palavras. Ao final, um grupo vai ficar dividido e vai chamar Jesus de endemoniado, de louco. Mas um outro grupo, uma outra parte, vai prestar atenção naquilo que Jesus falou, disse aqui, analisará tudo aquilo que Jesus está dizendo e responderá da seguinte forma: esse homem não pode ser endemoniado. Esse homem não pode ser louco, porque um endemoniado não fala assim. Um louco não age dessa forma. O que esse homem faz, os milagres que ele faz, um louco e um endemoniado não faz. Então, ao final disso, uma espécie de confusão, um cisma vai aparecer. Nós já falamos com os irmãos. Então, de fato, o objetivo de Jesus vai se cumprir aqui. O amém que Jesus vai fazer aqui, o em verdade vai cumprir o seu papel. Vai atrair a atenção dos ouvintes e os ouvintes vão entender o que Jesus está falando. E porque eles entendem o que Jesus está falando aqui no texto, eles se dividem em objeção e alguns acolhem e refletem acerca do que Jesus acabara de falar. E quando Jesus, então, usa essa expressão, o texto vai seguindo aqui no versículo 7 ainda, ele diz: em verdade, lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. É importante a gente notar aqui, queridos, que mais uma vez essa expressão eu sou aparece. É a terceira vez que isso está acontecendo no Evangelho de João. Algumas outras vezes irá aparecer também. Ao declarar eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, e tantos outros eu sou que Jesus traz aqui, Jesus está conectando a sua fala e a sua própria pessoa à divindade. Os judeus entendiam que assim Deus se manifestou no Antigo Testamento. Esse era o nome dele. Eu sou. E Jesus, de forma proposital, ele usa essa expressão para reafirmar a sua divindade. Então nós devemos estar atentos a isso. Por isso que ele chamou atenção. Prestem atenção aqui. Eu sou a porta das ovelhas. Ele faz com que o seu público, então, possa prestar atenção mais ainda no que ele está dizendo. E Jesus usa aqui, meus irmãos, a figura da porta das ovelhas no objetivo, na expectativa de elucidar aquilo que ele havia dito no seu ensinamento anterior, que nós já comentamos aqui. Ele fez essa analogia, ou essa parábola, mostrando que as ovelhas estão num curral coletivo, numa espécie de curral coletivo, há um porteiro ali, há alguém responsável pelas ovelhas, e o pastor, o dono das ovelhas, ele não entra no curral das ovelhas pelo muro. Ele não dá a volta e entra como um ladrão. Ele entra por onde? Ele entra pela porta.
tem um porteiro lá que o reconhece a sua autoridade, quem ele é, e deixa ele entrar. E ele entra, chama as suas ovelhas, aquelas que lhe pertencem, porque, como eu disse para os irmãos, provavelmente a ideia que João está trazendo aqui nesse discurso de Jesus é de um abrigo coletivo. Então, vários pastores vinham, deixavam suas ovelhas ali para passar a noite, nesse curral. No outro dia de manhã, cada pastor vinha retirar suas ovelhas. Estão lembrados? E cada pastor chegava no curral e chamava as suas ovelhas. E as ovelhas reconheciam a voz do pastor e vinham. E o pastor saía à frente das ovelhas, elas iam seguindo o pastor para o pasto, para se alimentar. E é essa figura que Jesus está usando aqui. E ele diz, o pastor, ele não entra pelo muro. Quem faz isso é o ladrão, é o salteador. Os currais naquela época eram construídos de pedras. Então você imagine um cercado bem grande, feito de pedras empilhadas, muros de pedras, de uma altura considerável, e acima dessas pedras eram colocados espinhos. Hoje a gente não coloca cerca elétrica, tem pessoal que bota caco de vidro, né? Os mais antigos, mais raiz é caco de vidro. Mas qual é o objetivo disso? Você impedir a entrada do ladrão. Por mais alto que seja o muro, tem alguém ainda disposto a escalá-lo, né? A ultrapassá-lo. Então, eram colocados ali alguns espinhos, para que se um ladrão tentasse entrar, ele fosse impedido. Se um animal selvagem tentasse entrar pelo curral pulando o muro, ele era ferido e desistia. O único acesso era onde? Era a porta, né? Era o pastor que ficava lá, o porteiro que ficava ali. E Jesus está, então, usando essa figura muito conhecida dos judeus daquela época. A figura da porta aqui, ela é importante porque nós devemos entender, queridos, que Jesus aqui não está misturando analogias. Nós sabemos qual o propósito de uma porta. Para que a gente coloca uma porta num lugar? O objetivo da porta é para quê? Ela causa, primeiramente, uma divisão entre dois ambientes, não é? Ela tanto dá acesso a um lugar, quanto ela restringe também a entrada nesse lugar. E assim era construído o curral das ovelhas naquela época. E agora Jesus está dizendo aqui que ele é a porta das ovelhas. Jesus mudou? Se os irmãos olharem aí os versículos anteriores, né, na primeira parte, ele vai mostrar aqui que ele faz uma referência a ele mesmo como o pastor das ovelhas. Isso ele vai falar depois no versículo 11, mais uma vez. Só que aqui, Jesus está dizendo que, além de ser o pastor das ovelhas, o que ele vai expressar isso ainda no verso 11, veremos na semana que vem, ele também é a porta. Ele também é a porta. E aí você pergunta, como é que pode isso? Nós devemos entender, queridos, que o pastor, ele tanto era aquele que conduzia as suas ovelhas, quanto ele era a porta também. Esse curral, ele só tinha uma entrada, de maneira que não havia outro acesso para ele, senão por aquela porta. E essa porta era construída de tal maneira que ela coubesse ali apenas um homem. E o pastor, então, quando fazia suas ovelhas entrarem naquele curral, ele se deitava ali na porta, naquela abertura, naquele vão. De maneira que, ao mesmo tempo, ele era pastor, porteiro, e ele era o quê? Ele era a própria porta. Se alguém tentasse sair ou entrar, tinha que passar por cima dele, o acordaria, o despertaria e seria impedido. Então, é essa imagem que Jesus está trazendo. Para nós, talvez isso aqui soe um pouquinho estranho, mas para um judeu ouvindo isso, eles sabiam exatamente o que Jesus estava falando. Eles entenderam claramente essa linguagem de Jesus aqui. E o que Jesus está dizendo aqui, que por ser a porta, ele é aquele que dá acesso à salvação. É aquele que dá acesso a essa salvação que ele mesmo veio inaugurar, ele mesmo veio trazer. Ao afirmar que ele é esta porta das ovelhas, ele está afirmando que não apenas ele dá esse acesso às ovelhas, mas que não há
nenhuma outra entrada, nenhum outro meio de você acessar o curral das ovelhas. Nele, na pessoa de Cristo, na pessoa do porteiro, da porta, do pastor, as ovelhas são salvas. Nele, elas estão seguras e estão protegidas, elas estão guardadas ali dentro. Elas descansam tranquilamente, sabendo que o bom pastor está ali fazendo o papel da porta também, impedindo que elas, de alguma maneira, saiam ou de que outros entrem. Animais selvagens, ferozes, feras, entrem e dilacerem o rebanho. E que também ladrões e salteadores entrem para roubá-las. Então elas podem ficar ali tranquilas. Então nele nós estamos seguras, as ovelhas estão seguras e protegidas. Nele, as ovelhas encontram também alimento espiritual. Veja o que o texto vai nos mostrar aqui, se os irmãos olharem a continuação do texto. Ele vai dizer assim, verso 8: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. O verso 8, queridos, traz aqui uma declaração importante de Jesus. A quem Jesus se referia aqui? Quando ele diz que todos que vieram antes dele eram ladrões e salteadores, a quem Jesus estava se referindo? Será que todas as pessoas que vieram em nome de Deus, pregando, eram ladrões e salteadores? Somente Jesus era aquele que havia sido enviado de fato por Deus? Será que João Batista foi um ladrão salteador? Será que os profetas do Antigo Testamento, que profetizaram em nome de Deus, será que esses homens eram também salteadores e ladrões? Provavelmente, querido, Jesus, e mais certamente Jesus não estava se referindo a esses homens. Também Jesus não está se referindo aqui, ao falar daqueles que vieram antes, ele não está se referindo aqui a falsos messias, ou a líderes que se levantaram de forma enganosa no passado para conduzir o povo dizendo eu sou o Messias, ou criando um levante popular. Inclusive, nós devemos nos lembrar aqui nos nossos estudos de Atos, às quartas-feiras, que o Conselho de Gamaliel nos faz lembrar isso, né? Daqueles que vieram antes, se levantaram antes para tentar de alguma forma seduzir e conduzir o povo. Todo esse trabalho desses homens deu em nada, pereceu. De maneira que ele diz, olha, dá a mão desses homens, deixe-os em paz, porque se essa obra é de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus, mas se ela não é, então ela vai perecer, como os outros pereceram também. Então, quando Jesus está falando aqui, meus irmãos, daqueles que vieram antes, embora às vezes nós tenhamos a tendência de pensar que Jesus estivesse falando desses falsos messias que surgiram no povo para tentar de alguma forma libertá-los de Roma, ou como eu disse antes, dos profetas do Antigo Testamento, não é disso que Jesus está falando. Provavelmente, e mais assertivamente, o que Jesus está se referindo aqui é exatamente aos fariseus, os saduceus, aqueles que faziam parte do sinédrio na sua época. Esses eram os falsos pastores, os maus pastores da sua época. Se os irmãos olharem para o livro do profeta Ezequiel, os irmãos verão uma sentença que expressa essa realidade. Olha o que diz Ezequiel capítulo 34, meus irmãos. Eu vou ler aqui alguns versos apenas. Ezequiel capítulo 34, está na tela aí também para os irmãos que quiserem acompanhar. Olha essa profecia que foi dada contra os pastores infiéis de Israel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? E aí ele diz o que esses pastores, maus pastores, estavam fazendo. Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as ovelhas, as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho.
Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas, e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam como? Desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Isso nos lembra uma frase de Jesus, não lembra? Lembra ou não lembra? Veja Marcos aí, o Evangelho de Marcos. Nós estamos em João, mas vamos pedir uma licença para ir para um outro evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Se os irmãos olharem aí, olha o que Jesus diz no verso 34. Acharam aí? É aquele episódio da multiplicação dos pães. Estão lembrados da passagem? Olha o que Jesus diz aqui no versículo 34 de Marcos, capítulo 6. Veja se isso se parece com algo que a gente acabou de ler aqui. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. Por que Jesus se compadece dela? O texto segue, o texto prossegue e nos dá a resposta. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. O que Jesus passa a fazer? E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como assim? Essas ovelhas aqui estavam espalhadas, perdidas, sem pastor. Se em Israel existiam pastores. Quem eram os pastores em Israel? Nós estamos aqui fazendo agora uma referência, não aqueles que tratam dos animais, mas os guias da nação. Eram os sacerdotes, eram os escribas. Eram aqueles que dominavam o conhecimento e tinham o objetivo, o propósito e a tarefa de ensinar a lei para o povo. Mas eles faziam isso, meus irmãos? Não. Eles devoravam essas ovelhas, eles destruíam essas ovelhas, eles se aproveitavam delas. Eles não a beneficiavam. E Jesus, então, quando chega naquele momento, ele olha aquela multidão, ele se compadece. E eu penso, meus irmãos, que o que está sendo destacado aqui é a profecia que nós vimos de Ezequiel. Deus falando, as minhas ovelhas estão sem pastores. Ué, não há pastor? Não há pastor, só que eles só pensam deles. Eles se aproveitam das ovelhas. Eles desfrutam delas para o benefício próprio. E eles não cuidam, não pastoreiam, as minhas ovelhas estão desgarradas. E é assim que Jesus vê o seu povo, é assim que Jesus vê as pessoas na sua época, os judeus, o povo de uma forma geral na sua época. Por isso, queridos, que o que tem-se em mente aqui, na fala de Jesus, não são profetas do Antigo Testamento, não são revolucionários que surgiram ao longo da história para tentar libertar Israel do domínio de Roma ou da tirania de outros povos. O que Jesus tem em mente aqui são os religiosos da época. O que Jesus tem em mente é a classe sacerdotal da época. São os escribas daquela época. Ele tem em mente justamente as pessoas que estavam diante dele. Ele está se referindo aqui àquelas pessoas que estavam ali o arguindo, o criticando por aquilo que ele havia feito. Jesus está dizendo, são estes os ladrões, são estes os salteadores. E como é que a gente sabe isso, queridos? Porque quando nós olhamos para a expressão, se vocês olharem e voltarem para o texto, meus irmãos, vamos voltar aqui para João. Vamos voltar para João. O texto vai nos mostrar que todos aqueles que, verso 8, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Vocês percebem aqui o que Jesus está falando? Vocês notaram? Todos aqueles que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, é isso? Eram ladrões e salteadores, é isso que está dizendo? Como é que está o verbo aqui, queridos? O verbo está apontando para o tempo presente. A ideia é que Jesus está falando daquela geração de sacerdotes
que já estava presente quando ele veio ao mundo e iniciou o seu ministério, e que estavam agora diante dele. Jesus não está pensando em gente do passado. Jesus não está pensando em outro personagem. Jesus está falando exatamente desse público que está diante dele. Vocês são ladrões e salteadores. E aqui Jesus, então, censura os fariseus e escribas por devorarem as ovelhas, como a gente viu lá, como o ladrão faz. É a mesma expressão que aparece aqui, meus queridos. Meus amados, olha o que Jesus escreveu. Marcos escreveu a respeito do Evangelho de Jesus. Vamos ver capítulo 12 de Marcos, versos 38 ao verso 40. Eu vou pedir que os irmãos, mais uma vez, abram aí o texto bíblico, que diz assim: e ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras na sinagoga e os primeiros lugares nos banquetes. O que é que eles fazem mais? Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais do que severo. Se vocês forem para Mateus 23, que é um dos sermões mais duros de Jesus, vocês vão identificar nos versos 14 e 15, eu queria ler com os irmãos aqui. Mateus 23, 14 e 15. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações, por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazerem um prosélito. E, uma vez feito, o tornam filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês. Olha só, né? O discípulo se torna pior, mais terrível, mais cruel, mais perverso. Queridos, o que Jesus tem em mente aqui? O que Jesus tem em mente aqui é essa classe sacerdotal, que não estava cumprindo o papel de pastores do rebanho do Senhor, que estavam se beneficiando da posição, do status, da condição que eles tinham, enquanto o povo, as ovelhas, estavam padecendo, não só fisicamente, enquanto eles desfrutavam das melhores iguarias, das riquezas, do melhor conforto que era proposto por Roma, oferecido por Roma, principalmente aos saduceus. As ovelhas sofriam, o povo sofria, o povo padecia terrivelmente. E o pior do que você sofrer, queridos, fisicamente, é você estar sofrendo de inanição espiritual. É você não ser alimentado espiritualmente, porque esses homens não tinham nada para acrescentar para essas ovelhas, de maneira que eles só sobrecarregavam essas pessoas com leis, mandamentos humanos que escravizavam-os, de maneira que eles não suportavam mais esse jugo tão pesado sobre a vida deles. Por isso, quando Jesus chamava as suas ovelhas, elas ouviam e vinham. Elas escutavam a voz e elas vinham e diziam: este é o Salvador, este é o Messias, preparado por Deus para nós. E aí a gente vê no versículo 8 ainda a reação das ovelhas, né? Diante desses ladrões e salteadores. O que elas fazem? Elas não ouvem. Uma das grandes perturbações dos religiosos dessa época é porque Jesus ganhava cada vez mais espaço entre o povo e eles cada vez mais eram rejeitados. As palavras de Jesus eram palavras de graça, de misericórdia, alimentavam o povo, davam ao povo aquilo que eles estavam necessitados, tanto físico quanto espiritualmente falando. Ele curava o cego, ele curava o aleijado, ele dava vida àquele que estava inclusive morto, ressuscitando. Ele alimentava a multidão que padecia fome. Ele supria a necessidade de todos aqueles que vinham até ele, até pessoas de lugares distantes vieram até Jesus suplicar por misericórdia e ele abençoou essas pessoas,
de maneira que ninguém chegava aos pés de Jesus ou diante de Jesus, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo como o seu Messias, voltasse ali de mãos vazias para casa. De alguma forma, eles eram abençoados pelo Senhor. Se não fosse uma cura, um milagre, algo material, físico, as palavras de Jesus, o verdadeiro alimento, nutriam o coração daquelas pessoas de esperança e de certeza de salvação. E voltavam para casa felizes. Enquanto o ódio era crescente quanto aos fariseus, aos religiosos da época. De maneira que o que Jesus está dizendo é que as ovelhas estão ouvindo o seu chamado. O cego, prostrado, adorando Jesus depois da cura, expressa isso muito claramente. Ele ouviu a voz do pastor. Ele deixou de dar ouvidos à voz daquele que é ladrão e salteador. E ele pôde ouvir a voz do mestre diante dele e se prostrar diante do Senhor. É exatamente isso que João está dizendo que as ovelhas fazem. Se por um lado elas ouvem o bom pastor, se elas ouvem a voz do pastor chamar por elas e elas seguem o pastor, por outro lado, elas não ouvem a voz do lobo, elas não ouvem a voz do enganador, elas não ouvem a voz do ladrão, antes elas fogem dele. O texto vai terminar, queridos, nos apresentando nos versos 9 e 10 um contraste entre Jesus e os fariseus aqui. E nós veremos aqui o que Jesus oferece e o que os fariseus oferecem. Há duas realidades aqui presentes no texto. Se os irmãos olharem, diz assim, verso 9, aí Jesus expressa mais uma vez, eu sou a porta, agora mais enfaticamente, uma vez apresentando a figura da porta das ovelhas. Ao dizer eu sou a porta das ovelhas, agora ele declara, eu sou a porta. O que ele oferece? Ele diz, se alguém entrar por mim, quem? Todo aquele que ouvir a sua voz, todo aquele que for ovelha, todo aquele que quiser, todo aquele que se dispor a ouvir o seu chamado. Se alguém entrar por mim, não há outro caminho, não há um outro Salvador, não há uma outra porta, não há outro meio, não existe um atalho, somente Cristo. Um dos lemas que foram propostos na reforma é somente Cristo. Uma expressão que foi estabelecida após a reforma, muito tempo até depois, mas o princípio era esse. Somente Cristo. Não há outro meio de salvação, somente Jesus é o Salvador. E ele disse, se alguém entrar por mim, não por outro, será o quê? Será salvo. O que Jesus oferece? Jesus oferece salvação. Não apenas salvação neste mundo, salvação dos lobos devoradores, não apenas salvação dos falsos pastores, dos falsos mestres, não apenas salvação dos ataques do diabo neste mundo, mas a salvação eterna. Ele promete vida eterna. Se alguém entrar por mim, receberá a vida eterna. Se alguém entrar por mim, receberá salvação, será salvo. Não perecerá eternamente. Se alguém entrar por mim, ele diz, entrará, sairá e achará o quê? Achará pastagem. O que Jesus nos oferece, queridos? Ele nos oferece segurança. Ele nos oferece salvação. Ele nos oferece alimento. Todo aquele que entra por essa porta, todo aquele que entra ou passa por Jesus, pode ter certeza, está salvo. Está salvo. Está seguro. Está protegido. O lobo não o alcançará, o inimigo não o tocará. O Senhor não perderá nenhuma de suas ovelhas. Elas podem ficar seguras no aprisco de Deus, porque o Senhor é o pastor delas. E as protege e as guarda. E não apenas isso, mas o Senhor as alimenta. O Senhor dá a elas o alimento espiritual para que elas possam atravessar nessa vida seguras, fortes e bem nutridas. É isso que uma ovelha de Cristo precisa, irmãos. Não é verdade? Salvação, segurança eterna,
descanso, consolo na pessoa de Cristo e o alimento do qual ela é nutrido diariamente ou nutrida diariamente até o dia em que ela se encontrar com Cristo. E da onde nós extraímos esse alimento, queridos? Desse pastor, da sua palavra, dos seus ensinamentos, que não eram dados pelos religiosos da época para o povo. Queridos, hoje nós temos muitas igrejas no mundo, mas nós temos tão pouco alimento, não é verdade? Não é verdade? As igrejas têm se multiplicado, mas são poucas igrejas que você pode ouvir o evangelho sendo pregado fielmente. As ovelhas podem falar, eu tenho sido alimentado pela palavra de Deus. O Senhor tem falado ao meu coração e tem cuidado de mim. Eu tenho crescido na graça de Deus. Por quê? Porque é isso que o pastor, a porta das ovelhas, proporciona, né? Essa liberdade, esta bênção, essa salvação que só ele pode conceder. Mas o texto se encerra mostrando aquilo que os fariseus oferecem. E o que eles oferecem não é bom. O que eles têm para entregar não é nada bom. E o que eles têm para entregar? Vejam o que diz o verso 10, eu até comentei com os irmãos semana passada, né? Talvez um dos textos mais distorcidos ou mal compreendidos da Bíblia. O que ele diz no verso 10? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É bem conhecido esse versículo, não é? É bem conhecido. É bem verdade que as pessoas distorcem esse versículo e aplicam isso aqui para a pessoa do diabo, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Tudo bem. Ele faz isso também, né? Mas ele faz isso através de seus agentes. E é exatamente destes aqui que Jesus está falando. Quem é o ladrão aqui no texto? O ladrão aqui não é o diabo, gente. Não é o diabo. Jesus foi bem claro aqui no texto. O ladrão aqui são os fariseus, são os religiosos, são os saduceus que estavam ali o confrontando. São aqueles enganadores, falsos líderes de Israel, homens perversos, que só queriam tirar e arrancar das ovelhas. Eles entenderam, tanto entenderam que se iraram contra Jesus. É exatamente isso, queridos, que o ladrão faz. O que o ladrão oferece? O que o falso pastor oferece? Ele oferece isso. Ele só oferece a si mesmo benefício e nunca as ovelhas. Ele só tem o objetivo de fazer o quê? Roubar, matar, ou a expressão mais precisa aqui seria dilacerar e destruir. É isso que ele faz. Ele entra no curral pelo lugar que não é devido, ele rouba a ovelha, ele dilacera, rasga, mata a ovelha ali e ele a destrói completamente. E Jesus compara aqueles homens que estão diante dele, o acusando de ser um herege, de ser um impostor, ele está os acusando diretamente. Vocês são ladrões. Vocês são salteadores. Vocês vieram somente com um objetivo. Vocês vieram apenas para matar, roubar e destruir. Só isso. Por outro lado, o texto termina dizendo o que Jesus veio fazer, né? O que ele veio nos dar? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja Deus pela sua palavra. Isso é o que Jesus veio trazer a nós, queridos. O que João procura nos mostrar nessa passagem, meus irmãos, encerrando aqui a nossa exposição, é que Jesus é o único meio de salvação. Essa é a mensagem que Jesus está comunicando aqui e João está passando no seu evangelho. Não existe outro meio de salvação senão Jesus. Ele é a porta das ovelhas. É preciso passar por ele para ser salvo. Ele é o eu sou. Ele é o próprio Deus. Não existe nenhuma outra entrada para o reino de Deus.
Não existe nenhuma outra entrada para o curral das ovelhas. Para que você possa fazer parte das ovelhas de Cristo, para que você possa entrar na comunidade das ovelhas de Cristo, você tem que passar por Cristo. Você precisa crer em Cristo. Assim como os líderes daquela época, os líderes judaicos daquela época, a religião daquela época não podia fornecer salvação para aquelas pessoas, antes só promoviam a destruição, assim também hoje. Todos aqueles que surgem oferecendo salvação fora de Cristo são ladrões e salteadores. Não existe esse negócio de todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões estão certas. Não existe. Todo mundo pode ser salvo, só basta ter fé em alguma coisa. É mentira do diabo. Fora de Cristo não há salvação, meus irmãos. Ele é a porta. Ele é o pastor. Ele é o porteiro. Se você quer ter acesso a esse grupo chamado povo de Deus, ovelha de Cristo, você precisa passar por Cristo. E como você faz isso? Crendo na sua obra. Reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida. Não há outro Salvador. Essa é a mensagem que o texto traz. Só há um caminho. Só há um Salvador. Não há outro, senão Ele. Só Ele é o pastor. Só Ele é a porta que nós temos. Mais ninguém. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2 da sua primeira carta, há um texto certamente os irmãos conhecem. 1 Timóteo 2, verso 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Não há outro meio de você ser salvo. Se você ainda não passou pela porta, você não pertence às ovelhas de Cristo, você não pertence a Cristo. Você precisa passar pela porta. Você precisa crer em Jesus. Um outro ensinamento que o texto nos traz é o que as pessoas ou aqueles que entram por essa porta recebem. O que todos aqueles que por esta porta entram, esta porta chamada Jesus, o que eles recebem? O texto diz que eles recebem vida, eles recebem salvação, eles são salvos. Quem não entrar por essa porta perece, mas quem entra por ela recebe, primeiro, salvação, recebe abrigo, recebe proteção, recebe esperança, recebe alimento, é alimentado, é nutrido pelo Senhor. Quem por ele entra, recebe salvação. Salvação do quê? Você é salvo da penalidade do pecado. Em Cristo nós somos salvos e recebemos essa salvação da penalidade do pecado, do poder do pecado. E ao final dessa jornada, queridos, nós seremos livres, salvos da presença do pecado também. Que Deus possa nos abençoar, de maneira que nós sejamos como estas ovelhas do bom pastor, que ouviram o chamado do Senhor e entraram pela porta e se submeteram a Cristo, estão seguras nele, receberam vida, receberam salvação, estão seguros e estão sendo alimentados. Que o Senhor nos abençoe através da sua santa palavra nessa noite. Amém.